o nosso foco. Essa é a parte 2. A palavra foco. Você determina o seu próprio foco. Você pode reclamar. Você pode culpar aos outros. Mas você é responsável pelo que você presta atenção. Qualquer coisa que você esteja sentindo é produzida pelo seu foco. Diga ao seu vizinho, qualquer coisa que eu estou sentindo é produzida pelo meu foco. É isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 4, versículos 7 e 8. Quaisquer coisas que são verdadeiras, justas, honestas, puras, de boa fama, pense nelas. Seu foco é a sua decisão pessoal. Pare e reserve um tempo para mudar o seu foco. Pague qualquer preço para proteger o seu foco. Vamos ler nosso texto-chave em 1 Coríntios 10, versículo 13. Não veio sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Nós queremos usar essa ilustração. A jornada até o trono não é um mar de rosas. Estão aí? A jornada até onde? Até o trono. Não é um mar do quê? Não é um mar de rosas. O problema não requer qualquer convite antes de chegar. A Bíblia diz que haveria problemas. E eles não são para a morte. Haveria o quê? E eles não são para quê? Não são para a morte do homem de fé. Daquele cujo foco está em Deus. Quando nós olhamos para a estrada até o trono, nós vemos perseguição, nós vemos intimidação, chantagem, campanha de calúnias e comentários caluniosos. Vemos xingamentos. O problema é designado a promover a nossa causa. Diga ao seu vizinho, o problema é designado a promover a minha causa na vida. Através dos problemas, Deus nos dá força e coragem para dentro de nossas vidas. Através do quê? Através dos problemas. Deus nos dá coragem e força para dentro das nossas vidas. Enquanto nós lutamos para vencermos nossos problemas, estamos fazendo história. Lembre-se, cada dia possui o seu próprio destino. Ontem foi história. Hoje é oportunidade. E o amanhã é um mistério. Hoje é o centro do ontem e do amanhã. O que nós fazemos hoje se torna história no dia seguinte. O que você está fazendo? Como um homem de fé, aquele cujo foco está em Deus, cada provação, cada obstáculo que encontramos avança a sua causa.
Ao tentarmos vencer nosso obstáculo, estamos fazendo duas coisas. Estamos fazendo história. O que as pessoas e crianças ainda não nascidas vão ler sobre nós? E cumprindo o nosso destino, ou seja, marchando em direção ao trono. O caso de José é um bom exemplo disso. Nessa marcha até o trono. A marcha começou desde a casa do seu pai. Desde a casa do seu pai até o poço. Desde o poço até a escravidão na casa de Potifar. Da casa de Potifar até a prisão. E da prisão até o trono. Cada vez que você encontra obstáculos, lembre-se das situações mais difíceis e dolorosas pelas quais Deus o conduziu no passado. Como homem de fé, um membro da família da fé, quando você está enfrentando situações difíceis em sua jornada ao trono, em que parece que não há esperança, não há futuro, devemos aprender a usar nossas armas de testemunho e confissão do que Deus fez no passado e o que Ele é capaz de fazer nas circunstâncias. Testemunho e confissão são artigos de fé. Lembre-se das situações mais difíceis e dolorosas pelas quais Deus o conduziu no passado. Deus não está longe para aqueles que o adoram em verdade e em fé. A Bíblia diz que Ele livra seus servos fiéis dos problemas e os honra. Quando olhamos para o caminho do trono, vemos espinhos, cobras, escorpiões, indicando a perseguição, indicando a intimidação, indicando a chantagem, indicando a campanha de calúnias e comentários caluniosos. Quando tentamos superar nossos obstáculos, estamos fazendo história. O que as pessoas e crianças, ainda por nascer, lerão sobre nós? Pergunte a si mesmo. O que as pessoas podem ler sobre você agora, se hoje fosse seu último dia na Terra? Sua propriedade, sua casa, seu dinheiro no banco, é isso que eles vão ler sobre você? Esse é o preço supremo que eles deveriam pagar? Seu poder e majestade são suficientes para apoiar sua autoridade? Porque o governo e a autoridade de Deus são incontestáveis. Você percorreu um caminho cheio de problemas e obstáculos. Você está fazendo história? Porque para um homem de fé, cada problema que ele encontra promove a sua causa. No livro de Êxodo 14, versículo 10. Tenha seu tempo para ler.
para os de mente carnal. Moisés estava simplesmente dizendo a eles o impossível. Porque ele estava dizendo a eles para ficarem calmos em face das ameaças às suas vidas. Considere a atitude de Moisés ao ficar entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que o perseguia. Considere a atitude. Moisés estava calmo e focado no que Deus tinha a dizer sobre a tarefa em mãos. Quando seu foco estiver somente no Deus Todo-Poderoso, você será calmo, calculista e determinado, mesmo quando tudo à sua volta estiver agitado. Hoje, a nossa oração é que nós caminhemos no caminho que Ele tem para nós. Quando você lê sua Bíblia, Moisés nunca foi visto ou ouvido em uma oração desesperada para expulsar e amarrar. Senhor, faça isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, assim. Senhor, acabe com o Egito. Senhor, destrua-os. Senhor, transforme a bênção em fogo. Não. Ele nunca foi visto ou ouvido em oração desesperada para expulsar e amarrar. Hoje, a nossa oração é que nós caminhemos no caminho que Ele tem para nós. Quando estamos enfrentando situações desagradáveis, sem se preocupar e saber se a situação deve ou não glorificar a Deus. A situação que você está enfrentando hoje pode ser para a glória de Deus. Quem sabe se a oração por uma condição melhor tivesse sido atendida. Uma condição melhor para andar no melhor carro. Uma condição melhor para construir uma linda casa. Uma condição melhor para se tornar presidente, senador, governador. Quem sabe o que poderia ter acontecido com você? Diga, você é obstáculo. Eu não vou por sua causa mudar minha posição. Eu não vou por sua causa mudar a minha decisão. E eu não vou por sua causa mudar a minha direção. Você dor de cabeça, você enfermidade, você pobreza, você qualquer situação que você esteja, eu não vou por sua causa mudar a minha direção. Eu não vou por sua causa mudar a minha posição, porque eu sei que Deus ainda está dizendo algo através de você. Pode ser para me preservar, para me impedir por um momento. Ele pode detê-lo um pouco para preservá-lo. Ele pode pará-lo um pouco a fim de preservá-lo para os desafios que virão, a fim de mantê-lo para um novo nível na vida. Ele pode detê-lo um pouco para fortalecer o seu desejo por Deus. Em Daniel 6, quando você lê o versículo 10, quando Daniel estava enfrentando tempos difíceis nas mãos de seus adversários, ele não instruiu Deus no caminho que Deus deveria seguir. Ele simplesmente deixou tudo para Deus. Daniel sabia que pedir a Deus necessidades específicas
equivaleria a limitá-lo a certas respostas. Se Daniel pedisse a Deus por vitória, ele receberia vitória. Mas o que Daniel recebeu mais tarde foi mais do que uma vitória. Seu Deus tornou-se o Deus do Estado. Moisés não se comoveu com os arrependimentos, murmurações, resmungos, rebelião e perda de fé do seu povo. Por que você não pode nos permitir ir e morrer no Egito? Que bobagem é essa? Moisés, o que você está fazendo agora? Você está por você mesmo? Você é um falso profeta, você é um falso homem. Ele manteve o seu foco. A Bíblia diz, seu coração estava comprometido com Deus. Vamos repetir, seu coração estava comprometido com Deus. Relacionamento é sobre mente. É sobre a mente. Quando a sua mente concorda em um relacionamento, o que é visto não pode mudar a sua direção. Seu poder e majestade são suficientes para apoiar sua autoridade. Diga ao seu vizinho. Quando você tem sucesso, você honra Deus e promove a causa do seu povo também. Você não pode se dar ao luxo de falhar. Diga ao seu vizinho, eu não posso me dar ao luxo de falhar. Como homem de fé, em sua jornada ao trono, quando parece que não há esperança, que não há futuro, devemos aprender a usar nossas armas de testemunho e confissão. Levante-se para orar. Agora você pode começar a descobrir onde está o seu problema. O seu problema não é questão disso ou daquilo. Como eu disse, Deus deu a todos a medida de fé. Com a fé agimos com Ele. Mas quando a fé é cega, podemos agir? Quando a fé é cega, a próxima coisa é alguém que vai te falar sobre Deus. Vá ao tipo de Joshua, não vá ao tipo de Joshua. Vá para João, não vá para João. João é de Satanás, João não é de Satanás. Vá por aqui, vá por ali. Meu pai espiritual, minha mãe espiritual. Aqui, vai por ali. Quando a fé é cega, não podemos ver. Satanás não quer que vivamos uma vida de fé, muito menos que vejamos o outro lado. Onde não há visão, o povo perece. Então temos que levantar a nossa voz em todas as situações. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos de fé, para que você possa ver a sua mão protetora. Ore. Demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de ta foi, afin que tu puisses voir la main puissante de Dieu qui te protège. No poderoso nome de Jesus Cristo. Ouça, como um homem de fé, você deve andar com o Senhor. Eu estou andando com o Senhor. Portanto, a batalha pela sobrevivência não é um desafio pessoal, mas do Senhor. Por que você agora enfrenta a batalha como se fosse sua? É por isso que você tem problemas hoje. Isso é o que você disse, eu estou andando com o Senhor. Portanto, a batalha pela sobrevivência não é um desafio pessoal, mas do Senhor. Minha jornada para o trono
Eu não posso me dar ao luxo de falhar. Se eu tiver sucesso, honro a Deus e avanço a causa do meu povo também. Isso significa que eu sou um representante tanto de Deus quanto do meu povo. Vemos que nosso problema alcançado é o nosso desafio pessoal. É por isso que estamos nos preocupando com isso. Se você não ver a sua luta como um desafio pessoal, o seu coração estará profundamente engajado com Deus. A batalha pela sobrevivência não é um desafio pessoal, mas do Senhor. Se o coração de José estivesse perturbado, ele não teria sobrevivido à situação na prisão. Mas se o seu coração estava inabalável, havia alegria interior nele. Foi por isso que ele foi capaz de sobreviver. José sabia que a segurança em Deus estava além da prisão. José sabia que a segurança em Deus estava além da escravidão. Agora mesmo, levante sua voz e peça a Deus: abra os olhos da minha fé, para que eu possa ver a sua mão protetora. Ore. Em nome de Jesus, oramos.